eu vou falar algumas poucas coisas que têm a ver ah, com a parte técnica, só para dar uma base para a gente. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o câncer. O câncer é algo que sempre existiu, né? A, a história aponta lá para Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, e ele trouxe o nome de caranguejo, por causa da aparência, né? Superfície endurecida e desbotada, pontada de dor, né? A doença se movendo. Então, mas bem lá atrás já se conhecia a questão do câncer. A outra palavra falada para câncer é oncos, de oncologia, né? Que tem a ver com massa, carga, fardo, né? Que é o que aparecia quando abria as pessoas, essa massa dentro das pessoas. Tem um livro muito interessante, é uma bíblia, né? É grosso pra caramba, chama O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. É muito interessante para você ver como, ao longo do tempo, está sendo feito essa questão de pesquisa e trabalho para a cura do câncer. A gente tem visto, ao longo dos anos, que o câncer só tem crescido. A minha pesquisa na Unicamp é sobre câncer do pulmão, né? Se aspectos socioeconômicos são fatores prognósticos para o câncer do pulmão, ou carcinoma epidermóide pulmonar. E a gente vê que no começo do século era raro, começo do século passado, né? Em 1900 era raro o câncer do pulmão. E hoje é o que mais mata no mundo, não é o que tem mais prevalência, mas é o que mais mata. Quando tem o diagnóstico normalmente é avançado e ele mata. A sobrevida em torno de 10% na maior parte dos países. Então, ele é terrível mesmo. E nós vemos aqui que os fatores de risco do câncer, um deles é a obesidade, outro tabaco, e o resto vai fatiando, né? Estilo de vida sedentária, álcool, radiação, poluição, fatores socioeconômicos, reprodutivos, várias coisas. Dentre essas, as 4 principais, elas estão entre o tabagismo, a dieta e obesidade, o álcool e o sedentarismo. Só para começar aqui, então, a gente precisava dar uma parada. Cada um de vocês, vamos pensar o que a gente está fazendo da vida da gente. Sério, é sério mesmo. Embora eu sei que vocês são terapeutas, eu sei que vocês fazem a vida de vocês, mas normalmente, e eu falo com todo mundo, as minhas palestras são em todos os lugares, no meio empresarial, nas escolas, nas igrejas, nos hospitais. Qual é a grande questão? É a questão que normalmente as pessoas não vivem aquilo que pregam. Tá? Então, esse é um grande problema. E eu, por exemplo, eu tenho essa questão de fazer uma transição na minha vida. Desde que eu conheci a terapia Gerson, eu estou transicionando a minha vida. Então, tem muita coisa que eu ainda
faço, muita coisa que eu ainda como, e que a gente foi tirando de casa, nada abrupto, nada que houvesse um rompimento, mas nós fomos tirando, tirando. Então, em casa não tem refrigerante, em casa tem pouco açúcar, e fomos tirando, tirando, tirando. Mas lembre-se, na minha casa, a maior parte das pessoas não são doentes. Então, não tem nenhuma restrição grande a respeito de alguma coisa. Então, nós fomos de leve fazendo essa transição. Mas, com relação, por exemplo, você que tem uma situação dessa, de um caso que é específico, um diagnóstico, por exemplo, então você precisa tomar uma decisão mais drástica com relação a você. Então você pode sofrer um pouquinho mais com relação a essa mudança abrupta. Mas o que a gente quer fazer é, ao longo do tempo, ensinar algumas coisas. Por exemplo, a Kátia falou que ela gostaria de implantar, mas ela trabalha. Kátia, ao longo do tempo, a nossa equipe tem trabalhado de tal forma que nós tenhamos condições de oferecer condições para que as pessoas façam a terapia Gerson mesmo trabalhando. Então, já trabalhamos, já achamos vários atalhos e nós queremos mostrar para vocês. E mais que mostrar para vocês, nós queremos ajudar vocês a implantar na casa de vocês e, mais que isso, queremos que vocês nos ajudem, depois que vocês aprenderam, ajudem a ajudar os outros. Nós temos 3 grandes objetivos aqui no Brasil. O primeiro é cuidar do paciente. Para nós não interessa se o paciente come carne ou não. Para nós não interessa se o paciente é vegano ou não. Para nós não importa se o paciente é de esquerda ou de direita. Não importa o time que ele torce. Não importa a religião dele. Se ele é católico, budista, protestante, evangélico, espírita, não importa. Eu sempre falo para as pessoas, olha, nosso projeto não tem bandeira. Você pode ter bandeira, eu posso ter bandeira, mas na terapia Gerson nós não temos bandeira. Então, mas tem gente que come açúcar, come carne, e você, olha, nós vamos cuidar de todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas ele fuma. Vamos cuidar de todas as pessoas. Sem julgar e receber cada uma dessas pessoas. Mas ele é obeso. Tem que... Não importa. Nós vamos cuidar de todas as pessoas. Não existe bandeira para nós. E vou te dizer mais. Eu costumo dizer isto em todos os cursos que nós fazemos. Nem a terapia Gerson é nossa bandeira. Porque se a terapia Gerson não estiver resolvendo para alguém, nós vamos incentivá-lo a utilizar outras terapias. Porque as terapias não curam tudo em todo tempo. As pessoas são diferentes e nós precisamos encontrar terapias que possam nos ajudar, né? Especificamente. O segundo grande objetivo é cuidar do cuidador. Nós temos um trabalho com os cuidadores. Quando a gente fala que esse curso aqui é para paciente, sim, é para paciente e é para cuidador. Porque nós queremos que os cuidadores aprendam a fazer a terapia Gerson. Mas vocês vão ver
que nós vamos trabalhar também na parte psicológica e na parte espiritual. Na parte espiritual não de religião, mas na parte espiritual relacionada a sentido de vida, logoterapia. E nós vamos explicar por que nós entendemos que não dá para trabalhar somente com a parte do corpo. Quem só trabalha com o corpo não vai ter os seus benefícios, porque nós somos os três juntos, nós temos três camadas aqui. Então eu não sei como que você vê as coisas, mas todas elas influenciam a vida das pessoas. E com relação ao terceiro objetivo, o terceiro objetivo é deixar um legado para a próxima geração. Por quê? Talvez vocês que são mais jovens não pensem na morte, né? Ou no pós, mas eu penso. Eu penso porque todas as coisas que nós queremos fazer, elas são grandes demais, de repente, para a minha vida só. Fazer uma estrutura que seja capaz de gerar orgânicos em todo o Brasil, de modo barato, para que as pessoas possam optar, fazer uma terapia complementar, integrativa, no SUS ou em casa. Esse é o meu sonho. Meu sonho é deixar alguma coisa para a próxima geração que possa fazer com que essa terapia seja uma terapia realmente disponível para todos aqueles que querem fazer a terapia Gerson. E é claro, quando a gente abre um caminho para a terapia Gerson, a gente está abrindo para todas as outras terapias complementares, como as terapias complementares também estão abrindo caminho para a terapia Gerson. Nós sempre andamos juntos, terapias integrativas, terapias alternativas, elas caminham junto, ok? Então, está aí. Então, nós temos esses três grandes objetivos e nós gostaríamos que vocês entendessem que nós estamos abertos para todo mundo, que nós queremos ajudar também aqueles que estão ao redor daqueles que estão sofrendo e nós queremos deixar alguma coisa para o futuro como legado. Os fatores do câncer, eles são divididos em três: câncer hereditário, familiar e câncer esporádico. Cada um deles tem aí o seu fator mais pesado, né? O fator hereditário para o câncer hereditário, no câncer familiar, os dois fatores, eles estão ali equilibrados, e no câncer esporádico é aquele que o fator hereditário é muito pequeno, mas o fator ambiental é grande, como aqueles que têm câncer do pulmão, que é um câncer que nós chamamos de câncer onde a pessoa se aflige, né? Ele faz para si mesmo, ele cria esse câncer para si. Agora, uma coisa que eu gostaria que a gente pudesse entender, que embora a gente possa ver tantas coisas tão boas, e eu acho que a Ana que falou da sua própria mãe, e eu também perdi a minha mãe e meu pai agora em julho, Ana. Então eu me solidarizo com você e com a sua perda, com a sua dor. E você pode ter certeza que eu também sinto dor. Hoje mesmo, quando eu estava pensando no curso, eu estava pensando neles e essa dor parece que vai voltando. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar você nessa questão puxa, ela sempre foi terapeuta e morreu de câncer, né? A gente vai chegar lá. Mas o câncer, gente,
Vamos para a literatura. O câncer, ele não é um só. Ele são vários, são 120 doenças chamadas de câncer. Em cada lugar tem um tipo de câncer e que trabalha um tipo de em alguma área do corpo, e cada uma dessas células são células daquele órgão. E não adianta você tentar, por exemplo, eu vou falar para vocês, como eu estou na Unicamp, então a gente tem muito ensinamento a respeito de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia, imunoterapia, né? E tem um outro grupo lá de práticas complementares que a gente fala, o grupo de oncologia integrativa. Então, e eu fui para lá para ver de tudo, para deixar de ser bobinho, místico, de tentar achar alguma coisa. Não, eu acho que o câncer é um castigo de Deus, né? Talvez até alguém que possa estar aqui possa achar, ou que se eu tiver uma dieta certinha, eu nunca vou ter câncer. Olha, eu vou te dizer que é um engano. Não é verdade isso. Qualquer um pode ter câncer, mas o câncer ele tem caminhos. Então, mas o que mais que a gente quer fazer é que perder essa ingenuidade com relação ao câncer. Não tem um remédio para o câncer. E assim, eu gostaria de dizer aqui, falar assim, gente, todo mundo que fizer terapia Gerson vai ser curado. Não vai, não é assim que acontece. Cada organismo é diferente. A aplicação, a terapia Gerson, nós vamos mostrar para vocês, mas a terapia Gerson, ela precisa ser personalizada para você. Às vezes tem que ser com alguns suplementos com menos, outros com mais, ou suplementos diferentes, com mais suco, com menos suco, com suco mais verde, com suco. Então, a dieta Gerson, ela deve ser personalizada. Por quê? Porque vocês são diferentes, todos são diferentes. Não existe bala de prata. Não existe. É muito importante a gente conhecer de tudo. Nova ciência, dieta cetogênica, terapia Gerson, pesquisa do campo escuro e por aí vai. O que a gente quer é ajudar as pessoas. E eu gostaria que a gente tivesse a mente aberta para isso, para que a gente pudesse. Quando você tem uma bandeira, eu até estava vendo ontem no domingo, eu estava vendo futebol, um jogo entre São Paulo e, e, e Flamengo. São Paulo perdeu. E tinha uma grande faixa de uma torcida lá, torcida tem bandeira. E nessa grande faixa estava lá assim: não existe sentido na minha vida. Se você deixar de existir, eu não tenho por que viver. Está falando para um time de futebol. A gente acha que isso daí é ridículo. Mas nós, muitas vezes, como pesquisadores, como religiosos, como homens, como mulheres, como por aí vai, nós temos bandeiras e essas bandeiras impedem que a gente veja a outra pessoa ou outras situações. Então, por favor, nesse tempo, esteja um pouquinho mais com a cabeça aberta. Vamos tentar aprender das coisas e poder, como alguém falou aqui, talvez a Gorete, sabe por que chama terapias complementares? Elas, no começo, elas queriam colocar terapias naturais, daí integrativas.
Daí, e foi modificando, chegou a complementar. Complementar é que elas complementam, elas juntos com alguma coisa, elas devem provocar, produzir alguma coisa de boa. Então, vamos nessa direção, abertos, mente e coração. Eu gostaria só de mostrar uma coisa que eu achei tão interessante. Foi lá, eu estava numa aula lá na Unicamp e mostraram isso. Eu fiquei fascinado, né? Fiquei fascinado. O fator Wills. Em 1928, uma jovem médica inglesa chamada Lucy Wills, ela recém-saída da Faculdade de Medicina de Londres, ela foi para Bombaim para estudar anemia. E chegou lá e descobriu que as pessoas que comiam este produto aqui, o marmite, não tinham anemia. Então, lembrando o que estava acontecendo na Índia nessa época, né? Fábricas de tecidos, a marcha do sol, só contextualizando aí na história, e ele descobriu que no marmite tinha ácido fólico. E o ácido fólico é essencial para a construção do DNA, e isso ajuda no ritmo da divisão celular e ajudava nas pessoas. Então, ácido fólico. Isso daí, e eles fizeram, então, uma pesquisa de multicentro daqui da Unicamp mesmo, 102 pacientes, 300 controles, e com o pessoal, foram 27 estudos no mundo inteiro, né, todo mundo junto, e eles, então, encontraram que na região metropolitana de Campinas nós tínhamos muito problema de anemia, porque nessa região havia pouco consumo dessas fontes alimentares. E isso é interessante. E é interessante saber disso para saber algumas outras coisas. E antes de entrar nessa parte aqui do paradigma, quando eu comecei a pesquisar dentro da Unicamp, eu comecei a ver, assim, mas quais são os fatores protetores? O que protege contra o câncer? O que eu posso fazer? Então, todos os lugares, inclusive no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem lá. Fazer exercício, deixar de lado aquilo que traz contaminação para o seu corpo, como tabagismo, álcool, e fazer exercício e boa alimentação. Daí eu fui fazer 3 disciplinas lá relacionadas à parte nutricional, para saber quais eram os alimentos. Então, nutrigenômica, aspectos nutricionais da oncologia e nutrição oncológica. Todos esses 3, porque eu queria saber quais eram os alimentos. Hoje, gente, embora tenha muitos estudos, mas não se consegue, pela ciência, determinar que um alimento seja capaz de fazer com que aquele tipo de câncer regrida. Não existe. Não existe, gente, nenhuma pesquisa. Mas por que não existe? Eles estão fazendo, estão pesquisando, está tendo muita procura, eles querem saber. Mas existem muitas moléculas em cada uma dos alimentos que
é muito complicado de fazer a relação direta entre uma específica molécula com um tipo exato de câncer. E fazer a relação disso depende de muito, ainda muito estudo. E o padrão ouro da pesquisa é você ter alguém que está fazendo essa dieta, essa alimentação, e uma pessoa que não está fazendo. Por isso também nós temos poucos estudos sobre a terapia Gerson. Vocês sabiam disso? Poucos estudos. Por quê? Porque às vezes, mesmo quem faz a terapia Gerson pode não estar fazendo adequadamente na sua vida e demora 2, 3, 4 anos, e isso pode ter algum viés, alguma contaminação, alguma coisa que pode estar contaminando a pesquisa. Então é muito complicado. Porém, todos sabemos, todos sabemos que uma alimentação adequada, exercício físico, ficar longe de contaminantes e a questão de sono, repouso, todas essas coisas são muito importantes. Agora, eu fico desesperado que aparecem os remédios, né? Ah, remédio apareceu lá, tal. Ele, se você tomar, você não vai ter câncer, ou vai curar o seu câncer. Olha, a babosa, não sei o que tem, o MMS, ou não sei o que tem, a terapia Gerson. Gente, nós, como eu trabalho com pessoas com câncer, eu tenho muito medo dessas coisas, porque eu trabalho com gente que muitas vezes está morrendo. Então, eu não consigo trabalhar de uma forma irresponsável. E eu trabalho, eu acho que foi a Kátia que falou que ela ainda faz algumas coisas e complementa com outras que ela está por causa. Ainda ela não tem essa segurança. E eu digo, é, é melhor você fazer as coisas de acordo com a sua consciência do que com qualquer outra coisa que possa estar ao seu redor. Porque a sua consciência é que você vai levar até o fim da sua vida. Você é importantíssimo, é um local sagrado. E eu fico assim muito feliz da Cristiane estar vindo aqui para poder aprender, Cristiane, para implantar, porque você precisa crescer na sua consciência de que a terapia Gerson é para você ou não é para você. Isso é muito importante. Então, o aspecto de você aprender aquilo e depois começar a fazer, e depois ouvir o testemunho dos outros, e depois não é mais porque os outros falaram, mas porque você está fazendo na sua vida e você está melhorando, você está piorando. É que isso define se você vai continuar a fazer ou não a terapia Gerson, a cetogênica, entrar para a nova ciência, tomar o MMS. Então, você está me entendendo? Então, parabéns! Parabéns! Obrigado por que você está aqui e a gente vai querer tirar essas nuvens da sua cabeça. Agora, em todas as coisas, eu gostaria que você prestasse atenção que o seu problema muitas vezes pode não ser só físico. Pode não ser só físico. Pode ser psicológico e pode ser espiritual. O psicológico na questão de medo, de insegurança, de um monte de coisas que podem fazer com que o seu tratamento também não dê certo. Não é verdade, gente? Eu sou um cara, eu me considero ainda um atleta. Eu jogo vôlei, jogo tênis, normalmente mais que 3 vezes na semana.
tenho uma alimentação muito boa e de todos aqueles que pegaram Covid na minha casa, meus pais faleceram e mas por causa de outros problemas que eles tinham também no coração, tal, várias comorbidades, mas em toda a minha família só eu fiquei internado 7 dias. Mas por quê? Porque eu já estava sofrendo por causa da minha mãe que estava entubada durante 20 dias. Embora os outros não tenham recebido isso, mas essa carga em mim fez mais peso. Então, o meu sistema imunológico desceu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que ninguém vai ser 100% a vida inteira. Nós vamos ter altos e baixos, não somente físicos, mas também psicológicos que vão afetar a nossa saúde. Com toda a técnica que você possa ter, com todo o conhecimento que você possa ter, se você tem uma baixa, por exemplo, o seu filho falece, você acha que você conseguirá se manter constante, firme, forte? Será que uma grande perda na sua vida, na sua família, você caiu desempregado e entrou pandemia e você não tem com que colocar dentro de casa? Será que você acha que isso não vai te afetar em todos os lugares? Todos os aspectos da sua vida? Claro que vai. Por isso que nós também não vamos falar somente do corpo, a terapia versus somente na prática, na questão dos procedimentos. Nós vamos falar também sobre algumas coisas muito importantes que as pessoas não falam e que vocês não precisam ser nem psicólogos, nem pastores ou padres ou sacerdotes para falarem a respeito da parte psicológica e da parte espiritual. São dois campos que nós vamos falar com coisas bem curtas, mas ferramentas importantes para ajudar todos vocês a terem subsídios para si mesmos e para as pessoas que vocês puderem falar. Ah, eu não sou psicólogo. Não, mas você precisa entrar em algumas coisas que são da psicologia, mas é um campo do conselheiro. Do conselheiro como o João, antes de ser doutor João, ele é pai, ele deve ser avô, marido, homem, e todas essas coisas carregam muito significado no sentido das relações. Então, ele, ele, ele dá conselhos. Ele dá conselhos como se fosse o pastor e o padre para as pessoas, como foi um psicólogo, e também na área técnica dele, porque todos nós fazemos isso. Quem vai ver um filho, alguém da família e não vai dar um palpite que seja muito importante para a vida deles? Claro que vai dar. Claro que vai dar. Então nós vamos trabalhar muito disso. E nós vamos passar de algumas fases dessa questão. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O paradigma do êxito, da acumulação, do poder, para alguma coisa mais empática, mais simples. Por quê? Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos tem que começar a cura, ela tem que começar da gente. Mesmo que a gente morra disso, não tem problema. Porque quando a gente vai se autocurando, né? Essa questão da autocura, a gente está olhando, todo mundo aqui falou muito sobre o corpo, né? Mas, gente, eu cheguei no meu pai, 80 anos, em junho, estava lá, ele não conseguia mais sair da cama, e minha mãe chorando, falando assim, olha, seu pai não está levantando mais, eu estou brigando com ele, é como mãe faz. E eu olhei e falei assim, eu acho que meu pai perdeu sentido de vida. Falei isso com meu irmão falou assim, eu acho que é.
Daí eu falei assim, eu vou trabalhar com sentido de vida com meu pai. Eu fui lá conversar com ele, mas ele estava depressivo. Estava depressivo. Daí eu falei com meu irmão, falei assim, olha, eu acho que não é sentido de vida. Meu pai, o pai está depressivo. Ele falou assim, não, eu acho que é depressão mesmo. Então vamos trabalhar na parte psicológica dele. Daí ele estava tão ruim que nós levamos no hospital. Chegou lá e estava com anemia. Então não era problema de sentido de vida, não era um problema psicológico de depressão, era um problema de anemia. Ele estava sem energia, sem força. Essa falta de energia no corpo não dá vontade de viver, não dá vontade de fazer nada. Então, quando a gente olha somente para um lance, para uma camada, para uma parte da nossa vida, nós perdemos o todo. E nós gostaríamos, então, de não somente tirar os olhos disso daí, e eu não vou falar mais sobre o câncer, todo o dinheiro investido e tal, porque o trabalho não é somente em cima do corpo. Em cima do corpo, a medicina poderia tratar, mas nós precisamos tratar a pessoa integral. O nosso grupo, nós lançamos um artigo chamado, em 2018, no 8º Congresso Brasileiro de Ciências Humanas e Sociais e Saúde em João Pessoa. O título era Corpo, Alma e Espírito, a redescoberta da integralidade do ser humano no processo saúde versus doença. Então, nesses dias, nós vamos trabalhar essas coisas. Aspectos simples, práticos, para que todos possam utilizar ferramentas em si mesmos e para os outros. Nós vamos ter mais 11 minutos e eu quero explicar para vocês como que vai funcionar a cada dia. Vocês devem ter recebido um link de uma plataforma chamada Nutror. Nutror. No Nutror, quando você entra lá, você vai encontrar alguns vídeos de cada aula. Então, lá já estão os vídeos da próxima aula, que vai ser quinta-feira com o Dr. Mauro. Dr. Mauro, se eu não me engano, ele é ortopedista também, viu, Dr. João? Podem dar as mãos depois e trocar a figurinha, Dr. Mauro. Dr. Mauro é um da nossa equipe, especialistas também em terapia Gerson. Então, vocês sempre receberão os vídeos antes, o material antes. Vocês verão esses vídeos no dia. Então, na quinta-feira, não vai ter uma conversa tão grande quanto essa que eu estou falando hoje para vocês. Não vai ter. São mais ou menos 15 minutos de reintrodução do tema que vocês viram nos vídeos. Ele vai falar 15 minutos e nós vamos ter o tempo da roda de conversa. O que vai ser a roda de conversa? Então vai entrar o Alex, o rapaz bonito que entrou agora. Rapaz, mais ou menos, né? Já deixou de ser rapaz faz tempo. A barba Eu branca... já passei dos 40, Roberto, já passei dos 40. A barba branca me desmentiu. Mas olha, vocês vão ver os vídeos e no dia o palestrante ele vai falar uns 15 minutos, reintrodução do tema, ou vai falar alguns aspectos, e nós vamos conversar sobre os temas. Vocês estão me entendendo? Então, quer conversar um pouquinho mais técnico, ou quer falar um pouquinho mais prático, nós vamos conversar. Falar assim, olha, esse tema, eu estava fazendo isso, mas eu não... E nós vamos trocar ideias. Então, por isso é que eu digo para vocês, às vezes, nós não vamos ficar muito na parte técnica, vai ser muito na parte prática e compartilhamentos. Estão me entendendo?
Então tá. Então, vocês vão entrar na Nutro, lá vão estar os vídeos, vocês vão ver os vídeos e na próxima aula, então, nós temos 15 minutos com o especialista e depois nós temos o compartilhamento. Vai ser isso sempre. Então, quando entrar na parte da cozinha, como colocar toda a cozinha Gerson lá. Então, vai aparecer ter os vídeos, como fazer as coisas, como você colocar cada coisa na cozinha e depois no dia vai vir, então, alguém para falar sobre toda a cozinha e você vai poder tirar dúvidas. É esta a forma que a gente vai utilizar, tá bom? Não vai ser como hoje. Hoje eu falei demais e mais é que hoje nós precisamos fazer essa apresentação e também fazer a introdução de como vai ser tudo nesse mês. Aqueles que são pacientes, nós gostaríamos de indicar para vocês como vocês poderiam continuar a fazer a terapia Gerson no Brasil. Nós temos condições. Quem quer fazer terapia Gerson, principalmente a Kátia falou das dificuldades, ela trabalha, pode ficar tranquila. Enema de café, sopa Hipócrates, nós temos muitas novidades e daqui a pouco até nos sucos. Então, nós vamos ajudá-los e mostrar essas coisas. Aqueles que são terapeutas, como Alex, o Dr. João e cada um de vocês, Kátia, então, nós gostaríamos que vocês vissem, aprendessem e depois nós pudéssemos trocar figurinhas. Olha, gente, o time não é meu e de ninguém. Nós gostaríamos de trabalhar em prol, como eu disse para vocês, a terapia Gerson, ela leva as terapias complementares levam a terapia Gerson, a terapia Gerson leva a pesquisa do campo escuro, daí a pesquisa do campo escuro leva a terapia Gerson. Todos nós estamos assim, gente. E nós precisamos dar alternativas. Quando uma terapia não estiver funcionando, e isso eu falo até da terapia Gerson, não estiver funcionando para uma pessoa, entre nós deveríamos ter tantas competências e tantas habilidades e tantos que pudessem cada um poder contribuir e falar assim, olha, nesse caso, eu tratei com tal pessoa assim e melhorou. Eu falei assim, opa, joia, Alex, vamos mandar para você. Joia, João, vamos mandar para você. Joia, Kátia, vamos indicar vocês, vamos indicar a pesquisa, vamos indicar a ozonoterapia, ela já é indicada já a todo tempo. A oxigenoterapia, e por aí vai. É isso que nós queremos. Nós não temos a palavra final. Nós temos uma ferramenta. Uma ferramenta. E nós gostaríamos de mostrar para todos vocês como funciona essa ferramenta. Tá? Nós já estamos chegando no nosso final e eu gostaria de agradecer demais vocês e abrir para vocês. Outra coisa, vocês devem ter o meu WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, tem alguma dúvida? Não consegue entrar na Nutri, não consegue fazer qualquer coisa? Entre em contato comigo, tá bom? Nós temos mais alguns minutos e o Alex vai se apresentar somente na quinta-feira, viu, Alex? Apresenta na quinta-feira, você, Gessivânia. Então tá bom. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Assim, rapidinho. Pode falar. Abre aí, aproveita e fala que a gente tem poucos minutos aí e a gente não vai ficar extrapolando os horários. Pode abrir o microfone e fala, gente. E se você não abrir, eu falo.
Ok. Vocês tiveram o seu tempo. Eu vou fazer que nem a minha professora da Unicamp. Ela fala, deu 5 segundos, ninguém abriu. Fala, então, mas na quinta-feira que vem vocês devem abrir o microfone e vocês devem interagir. Tá bom? Vamos esperar vocês. Quero deixar a última coisa a respeito do curso e da vida. Como eu disse para vocês, nós não temos bandeira nenhuma. A nossa bandeira é você. Nós queremos ajudar você. A vida, ela é no momento. O seu futuro não é vida. O seu futuro não existe. O seu futuro é uma expectativa, uma perspectiva. O seu passado, ele existiu. O seu passado, ele é um grande depósito, onde todas as suas experiências estão guardadas eternamente. Tudo isso é muito precioso. Mas a vida, ela é feita no momento presente. Então, você não deixe de viver a vida por causa da doença ou da expectativa do futuro ou por causa de outras coisas. Vai ter um relacionamento com seu marido, com sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, vai comer alguma coisa gostosa, vai fazer uma oração sem peso, sem culpa, vai ouvir uma boa música. Usa o tempo agora para você viver e viver de uma maneira boa. Porque é só esse momento que é vida, tá bom? Eu gostaria de deixar só essa reflexão e a gente se vê na quinta-feira. Tá bom, gente? Só gostaria de, antes de tudo, só tirar um print da tela aqui. Olhar para vocês. Isso, Gessivânia, Kenji, joia. Se os outros pudessem abrir um pouquinho a câmera só para eu tirar, já tá quase dormindo, né, Cristiane? Folgada, lá descansando, que joia. Eu quero dizer para vocês que para mim é muita responsabilidade e é muito prazeroso estar com vocês. E como eu digo sempre, eu tenho o costume de terminar várias vezes, né? Você já viu. Mas me perguntaram, falaram assim, quando você estava no hospital e seus pais estavam falecendo, meus pais faleceram comigo no hospital, e eles estavam no mesmo hospital que eu, e eles falecendo na época que eu estava no hospital com Covid, e eles... eu nunca perguntei sobre os meus pais enquanto eu estava lá. Fiquei 7 dias. Nunca perguntei para os meus pais, dos meus pais. Porque eu sempre acreditei que a pessoa mais importante eram aqueles que estavam do meu lado, o meu próximo. O meu mais importante naquela hora era aquele que estava no meu próximo. E eu ajudei as pessoas que estavam lá naquelas camas nesse tempo, porque eu entendi que eu queria ser alguém que pudesse consolar e ajudar essas pessoas que estão do meu lado, acreditando que Deus estaria colocando pessoas que iam cuidar e consolar os meus pais que estavam em outro quarto. Agora, o meu próximo é o Alex, a Gessivânia, a Cindy, o João, a Ana, a Kátia, a Maria Goretti, e eles são os próximos de vocês. Nesse tempo, não existe outro próximo. São esses que estão aqui. Então eu gostaria que na quinta-feira também vocês entendessem isso e pudessem interagir, e isso pudesse ser bom para todo mundo. Tá bom? Obrigado. Tenham uma boa noite. Pensem muito nisso. E a gente se vê na quinta-feira. Beijão. Okay. Obrigado.
Obrigada. Boa noite. Boa noite. Meu som, dá para ouvir? Tá, joia, Gessivânia. Na quinta-feira você faz sua apresentação, você e o Alex. Eu me apresento. Tá ótimo. Até logo. Foi ótimo. Beijão, gente. Obrigado. Bem, Alex. Tudo bem? Ok, tudo bem? Maria Gorete também Olha, tá aí. vocês estão fazendo cartel aqui, hein? Tá todo mundo se conhecendo, todo mundo do grupinho. O Alex é o parceirão aí. Que bom, gente, que bom. Vai ser um prazer Valeu. de se relacionar com Tá bom. vocês. Abração, gente. Boa noite. Abração, gente. Até mais. Abraço.